Olá, eu sou o James Francisco. E eu sou Vanessa Morrone. E nós estamos na 6ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, uma produção do Corém São Paulo para você. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas digitais. Não deixe de acompanhar e seguir os nossos conteúdos. E é claro, você já sabe, As portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você. Olá, nossos queridos ouvintes do Sala de Enfermagem. Estamos na nossa 6ª temporada e hoje nós vamos discutir um tema extremamente atual para a enfermagem brasileira: sutura. E para isso, trouxemos 2 conselheiros do Corém São Paulo que são responsáveis por fazer este processo de capacitação dos nossos enfermeiros no estado de São Paulo. Conselheiro Daniel Rodrigues e doutora Sônia Gonçalves. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer a gente estar aqui para discutir um assunto tão relevante. Eu sou Sônia, sou enfermeira há 33 anos e a minha experiência em relação à sutura vem da enfermagem obstétrica. Olá, enfermagem paulista. Me chamo Daniel, sou conselheiro do Corém São Paulo, auxiliar técnico e enfermeiro, especializado em enfermagem dermatológica e sou o responsável pela Comissão Permanente de Integridade Cutânea do Corém São Paulo. Daniel, você está chegando aqui com a gente hoje, mas fica esperto porque esse podcast ele não só fica em São Paulo, ele já está rodando no Brasil e São assim que é bom, sem fronteiras. Que legal. Isso mesmo, James. E recentemente a gente teve essas decisões que foram extremamente importantes e relevantes, né, pela atuação e também o protagonismo do enfermeiro. E essa conquista ela vai ampliar cada vez mais, né, a autonomia da nossa profissão e, principalmente, melhorar o acesso da população aos cuidados de urgência que são tão necessários pela sutura, certo? Okay. Certo. E quando a gente fala de autonomia, a gente tem que entender que a autonomia é algo que nos traz sempre a possibilidade de avançarmos dentro da nossa profissão. Com certeza. Se nós pensarmos há 2 décadas atrás, Sônia disse, eu sou enfermeira obstetra há 33 anos. Ainda bem que as mulheres mudam de cor de cabelo, a gente fica sem cabelo. Fica né? sem cabelo. Mas, vamos nessa. Se nós pensarmos há 2 décadas atrás, dificilmente nós teríamos os nossos colegas enfermeiros podendo fazer uma sutura de forma legal. Com certeza. E nesses últimos 8 anos que eu estou no sistema COFEM-Corém, nós temos percebido que, em alguns cenários, os enfermeiros eles foram denunciados justamente por, em alguma situação que era necessária, onde nós não tínhamos a figura do médico, esse enfermeiro foi levado a fazer uma sutura fora do ambiente obstétrico e ele foi denunciado no Conselho de Enfermagem por fazer prática ilegal da medicina, né? E quem anda o Brasil, quem anda por vários rincões, sabe que as nossas realidades são diferentes. Total. São Brasis dentro de Brasis. Sim. Então, quando nós falamos em avançar nesse processo de autonomia, isso traz justamente essa visão. E por isso que o Conselho Federal de Enfermagem vem normatizar a questão da sutura simples para o enfermeiro, para atendimento da população, né? E eu tenho absoluta certeza que quando vocês viram essa publicação do Conselho Federal de Enfermagem, vocês que são especialistas da área e que trabalham com isso, ficaram muito contentes. Com certeza. Mas a grande massa da enfermagem brasileira, e principalmente os enfermeiros, trouxeram a visão de que, olha, nós teremos mais uma atribuição. Fato. Sendo que muitos dos nossos colegas já passavam por isso frequentemente. Sim. E estavam sempre sobre o risco de serem denunciados por infração ética. Exato. E aí eu pergunto para vocês, dentro dessa perspectiva da valorização, do empoderamento e da legalização daquilo que eu, na minha prática habitual, posso ser o responsável, como vocês enxergam isso para hoje, a enfermagem brasileira? Bem, eu enxergo como um grande avanço, realmente, né? E assim, a enfermagem, ela é uma potência, porque nós temos realmente muitas atribuições. Agora, o que é muito importante? A qualificação. Então, ok, vamos fazer sutura? Vamos, mas como eu estou qualificado para o procedimento? Né? Hoje a gente fala aqui de sutura, mas a gente tem muitos procedimentos que nós precisamos estar capacitados por conta do quê? Da qualidade do serviço que a gente está prestando e da segurança para a gente como profissional e também para o nosso paciente. Então, esse é o nosso grande foco, né? Enquanto Corém, enquanto conselheiro principalmente, né, Daniel? Para que a gente possa realmente qualificar os profissionais de uma forma segura. Eu acho, Dr. James, que o senhor trouxe algo muito relevante. O Brasil ele é muito grande
E muitas vezes não temos profissionais médicos, né, em todas as regiões. E o que acontece? A sutura em si, ela tem um período para poder ser executada, para que não haja uma complicação. Então, o enfermeiro agora estar legalizado para poder fazer uma sutura simples, né, além da população estar melhor atendida, né, as complicações que isso poderia causar é muito minimizado, né? Então, o que já estava sendo muitas vezes feito por conta de uma urgência, uma emergência, né, só veio agora normatizando e trazendo mais segurança e respaldo, tanto para o profissional enfermeiro, quanto para a sociedade. É isso aí. E aí eu queria fazer uma pergunta, né, dessa questão do acesso, né, como o Daniel disse, o quanto que isso pode minimizar, né, tanto para os pacientes, mas também para a equipe. E aí, na visão de vocês, qual que seria o benefício, né, pensando, porque muitas vezes, como o James falou, às vezes a pessoa vai falar assim, o enfermeiro, eu já ouvi também de colegas, mais uma coisa para o enfermeiro fazer. Mas quando a gente fala de uma realidade, né, recentemente até eu soube de um aluno que fez o Avança, né? E ele foi lá para o interior, onde ele trabalha numa unidade rural, e teve uma criança que se machucou e não precisou se deslocar quilômetros e quilômetros para que pudesse ser feita a sutura em tempo oportuno, né? Dentro ali das possibilidades que o protocolo, né, oferece. Então, eu queria saber de vocês quais benefícios, tanto para o profissional, o do paciente a gente já falou, né? Por conta do tempo, mas que o profissional de enfermeiro ele vai ter frente a essa oportunidade de realizar e ser capacitado pela sutura. É bem interessante, Vanessa, essa questão que você coloca, porque é mais um procedimento. Na verdade, quando a gente recebe uma vítima de um acidente, uma lesão, nós só podemos suturar lesões superficiais, né? Isso é muito importante, tá? Uhum. É o que diz a nossa normatização, a nossa lei. Então, assim, na hora que ele chega, a gente já tem uma tarefa. O que a gente tem como atuação do enfermeiro? A gente vai lavar aquela lesão, vai higienizar e vai fazer um curativo, né? E a sutura... a gente vai fazer isso de forma precoce. Eu não preciso nem deslocar este paciente, no caso que você colocou a criança, para outro local, né? E aí vem a questão do tempo, e nem deslocar nenhum outro profissional para aquela unidade. Porque o enfermeiro já está na unidade, né? Então, o que a gente percebe? O enfermeiro, ele é um profissional presente 24 horas. Né? E aí, nos locais mais distantes, a gente tem muitas vezes o enfermeiro não tem a presença do médico. Exato. Então, por isso que a gente coloca essa questão, seguir a lei e também da qualificação. Eu preciso saber realmente até onde eu posso ir. Quando eu falo de uma sutura simples, o que eu posso, de fato, suturar? Né? Isso é muito eu posso importante. suturar Exatamente. Eu posso chegar lá no músculo. Não pode. É uma lesão superficial, né? E eu acho que o Daniel pode também contribuir com essa questão. Eu ainda tenho uma visão, né, em termos do quanto isso beneficiou tanto os profissionais de enfermagem quanto a sociedade. Vamos pegar um pronto-socorro onde está super lotado, que é a nossa realidade do país, e aí As portas de emergência estão sempre cheias. Sempre cheias. E aí, de repente, eu tenho 7 suturas simples para ser feita, eu tenho que ficar esperando um profissional médico que tem uma fila de atendimento e tem a triagem, né? Outra realidade, vamos pegar os ribeirinhos. Exato. Né? Os ribeirinhos onde precisa se deslocar de barco por 2, 3 horas. Até mais. Sim. Né? Até mais horas, para conseguir fazer uma sutura dias, simples. Né? E agora nós temos um profissional enfermeiro capacitado para realizar essa sutura em loco e realização desse procedimento. Então, assim, tanto o profissional enfermeiro que está lá na gestão do pronto-socorro, né, tendo que fazer a gestão de todas essas pessoas, de todas as doenças ali, né, ele poder dar uma celeridade nisso, né, tanto para ele quanto para a equipe, não tem valor, né, que possa ser mensurado. E aqui eu quero deixar um recado muito importante para você, ouvinte do Sala de Enfermagem. Os 2 conselheiros e a nossa legislação é muito clara. Sim. O enfermeiro pode realizar a sutura simples. Não é sutura complexa, não é sutura profunda, é sutura simples, né? E aí, nesse cenário de sutura simples, eu gostaria que vocês delimitassem qual é essa sutura simples. O que é uma sutura simples? Muito importante, James. Perfeito. A sutura simples que vem pela legislação 731 de 2023, que normatiza o enfermeiro, ela fala que é a sutura sobre a pele, da pele. Então, que pegue as 3 camadas, e a legislação ela é muito clara, né? Que fala epiderme, derme e hipoderme. Essas 3 camadas. Mas vale muito a pena ao nosso telespectador entender o processo de enfermagem. Então, na avaliação, ok, aqui sobre a minha mão, se eu tenho um corte aqui, eu peguei as 3 camadas
da pele? Epiderme, derme e hipoderme. Se eu pego a região abdominal, onde eu tenho uma hipoderme muito maior, se torna, dependendo da profundidade, uma lesão profunda. Eu não vou poder suturar sem antes fazer uma estabilização interna. E isso nós não podemos fazer. Sim. Então, o que vem muito nos cursos que nós damos pelo Estado, a pergunta é, mas se a lesão é sobre as camadas da pele, eu posso suturar? Depende. Vamos lá para o processo de enfermagem, para a primeira etapa da avaliação, e vamos entender a profundidade dessa lesão, mesmo que só tenha atingido as 3 camadas. Até eu vou, como eu disse para vocês, o nosso podcast ele não atinge só enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, ele também chega a outras pessoas. Que bom. E aí eu gostaria de deixar isso mais claro para aquele que não é profissional de enfermagem ou profissional da saúde, ter esse entendimento, Daniel. Porque nós temos o outro lado da ponta. Eu tenho o profissional enfermeiro que faz a sutura, mas eu vou ter também o meu paciente que quer ser suturado. E aí você trouxe um cenário que a gente precisa deixar isso claro. Para essa pessoa não entender que o enfermeiro foi negligente. Ou que não quis fazer. fazer. Ou não se negou a fazer o procedimento, né? E aí, quando o Daniel falou assim, precisa fazer uma estabilização da camada da hipoderme que é mais espessa, eu vou dizer para você de forma mais clara. Pessoas como do tipo do James, que tem um abdômen mais distendido, se tiver qualquer corte, né, na parede abdominal, a gente vai ter mais gordura. Sim. E aí é justamente isso que você trouxe, né? Não é simplesmente fazer uma sutura simples. Não. Precisa de algo a mais. Essa avaliação, o que é importante, né? Não só a profundidade, mas também a forma de lesão. Como essa lesão aconteceu. Se foi uma lesão corto-contusa, se bateu algo mais pesado, né? Se essa lesão é regular ou não. Porque se eu tiver uma borda irregular, eu já deixo de ter uma sutura simples. Né? Eu posso ter uma necessidade de retalho, por exemplo. Outra condição importante, condição de sangramento. Né? Será que a sutura simples vai conter esse sangramento? Então, é uma coisa que a gente precisa avaliar. Por isso que a gente vai sempre retomar essa questão da legislação e da qualificação. O profissional enfermeiro tem que aprender a caracterizar a lesão, que é dentro do processo de enfermagem, como o Daniel colocou. Né? Então, assim, eu preciso estar preparado, né? Eu preciso ter uma formação básica como enfermeiro e preciso, de fato, ter a capacitação. E eu preciso avaliar. Eu tenho, de fato, competência para realizar essa sutura? Isso é muito importante. Essa pergunta é importante de fazer antes de realizar o procedimento. Eu estou capacitado? Eu estou pronto? Tem algum ponto aqui que me deixa inseguro? Então, se tem, a gente solicita avaliação médica. Não tem problema nenhum. E eu queria trazer mais um ponto para a gente frisar aqui, né, Vanessa? Acho que em outros episódios, nas outras temporadas, nós trouxemos aqui a discussão sobre o processo de enfermagem. Sim. Trazendo a importância desse contexto de atuação do profissional enfermeiro. O DIU, a sutura, a passagem do catéter de PICC, uma coleta de gasometria, uma coleta de exames laboratoriais, são práticas hoje muito bem claras para o enfermeiro poder realizar. Mas, para que eu faça esse procedimento ou qualquer um deles, o processo de enfermagem é fundamental. Né? E a Vanessa, que é uma professora universitária, está aí formando vários enfermeiros ao longo dessa trajetória. Eu gostaria, Vanessa, que você trouxesse justamente essa importância de termos um procedimento como coadjuvante do processo de enfermagem. Por isso que a nossa atuação, né, James, ela é fundamentada no processo de enfermagem. A gente precisa organizar, então, sistematizar a nossa rotina, mas para isso a gente tem que ter fundamentado cientificamente. Então, eu avalio o paciente a qualquer momento, né? A gente teve a mudança da resolução em 2024, né? Que nós tivemos. E o quanto que isso fundamenta. Então, para que eu possa realizar qualquer procedimento na enfermagem, qualquer conduta que eu vá fazer com o meu paciente, eu tenho que estar embasada no processo de enfermagem que foi aplicado. Seja ele na atenção primária, seja ele na atenção intra-hospitalar, ambulatorial, especializada, enfim. A gente tem o processo de enfermagem para ser o norteador, né, dos nossos processos de trabalho. E na qualidade de docente também, que sou, né? Eu sempre digo isso para o aluno. Eu preciso ter conhecimento técnico e científico. Se não tiver, não faça. E dentro da avaliação, né, do processo de enfermagem, Dr. James, o senhor trouxe muito bem, é importante a visão desse profissional enfermeiro. Por quê? Porque, voltado para a sutura, existem várias características, como a professora Sônia trouxe. Então, por exemplo, se eu tenho uma retenção de borda, uma dificuldade de aproximação, né? Ali na avaliação, eu já tenho que entender e identificar que eu não posso suturar.
né? Se eu tive perca tecidual, né? Na avaliação, mesma coisa, eu não posso. Contaminação grosseira, Sim. né? Então, isso tudo está totalmente envolvido no processo de enfermagem, na primeira etapa, na avaliação desse profissional. E na dúvida, não faça. Uma coisa importante, por exemplo, lesões que ocorreram Perfeito. há mais de 6 horas, também tem que ter um ponto de atenção. Ou né? seja, o primeiro alerta é, uma lesão acima de 6 horas eu não faço Nada. O segundo alerta é justamente esse. Sutura não é um procedimento a mais para o enfermeiro. Não. Sutura simples faz parte parte do cuidado. processo Sim. de cuidar, Exato. né? Correto. E aí eu vou um pouquinho além, a gente está discutindo aqui sutura simples, mas, de novo, não é um trabalho a mais. Não. Todos nós somos enfermeiros há mais de uma década e todos nós já tivemos que cuidar de pacientes com catéter central, com catéteres periféricos, como um catéter de artéria que também é suturado, né, na pele, um catéter de Chaille, um catéter para hemodiálise, Um dreno. um dreno. E aí eu gostaria dos especialistas aqui que me respondessem. Eu, enfermeiro, posso suturar este catéter? Isso é uma reflexão importante, né? Que a gente estava até nós conversamos isso constantemente. Porque, veja, eu preciso lembrar que a gente falou aqui de estar dentro de um processo, Isso, né? Então, o que a gente recomenda? Que você solicite a avaliação do profissional que instalou aquele catéter, né? Ainda que seja um outro enfermeiro ou médico, mas o profissional que realmente instalou o catéter, né? Então, isso vai acontecer. O que nós temos bastante, por exemplo, na enfermagem, a gente tem vários catéteres que nós hoje instalamos como enfermeiro, né? Exato. Então, por exemplo, o PIC, né? Que é um catéter de punção periférica localizado centralmente. Então, esse é um catéter que a gente, por formação, né? O qual eu também tenho formação, a gente instala o catéter e ele é fixado por um adesivo, apenas. Hoje, com a sutura, isso traz uma vantagem para nós. Né? Porque muitos catéteres nós perdíamos assim, a sua utilização antes do tempo previsto por conta de não ter uma sutura, né? Então isso para nós é um avanço, porque agora eu tenho segurança. É uma segurança. A gente vai ter muito mais tempo para utilizar esse catéter. O risco de infecção vai ser menor, né? Porque eu não vou ter aquele catéter que vai entrar e sair exatamente, manipulando sem necessidade. Então isso pra gente é uma coisa muito importante. A professora Sônia, ela trouxe muito bem essa fala e vale lembrar da responsabilidade profissional que cada enfermeiro tem. Sim. Então, dentro do nosso código de ética dos profissionais de enfermagem, dentro da nossa responsabilidade, né, é necessário eu pedir a avaliação de outro profissional se isso não foi um procedimento determinado dentro dos profissionais de enfermagem. Então, é de responsabilidade do profissional ter isso muito claro, que ele precisa conversar com outro membro da equipe para que consiga alinhar, né, e dar o melhor atendimento, tanto para o paciente, quanto também para toda a equipe. Vanessa, eu sei que você tem uma pergunta, mas... Sim. Não, pode falar. Eu lembrei de uma outra coisa aqui que a gente tem uma outra grande discussão e que eu acho que... tenho absoluta certeza que essa resolução da sutura, ela traz essa discussão sempre à tona, que é o botão anestésico. Exatamente. Para fazer sutura, vocês ensinam a fazer anestesia local? Sim ou não? Sim, ensinamos. Olha! Podemos fazer? Podemos. Tem algum alguma coisa contra? Dentro da legislação Não. 731, ela é muito clara a resolução sobre a anestesia, né? E no curso que nós trazemos inclusive a utilização desse anestésico, Sim. a diluição correta desse anestésico e até quanto pode ser usado desse anestésico. Então, está totalmente regulamentado. Podemos. De novo, o nosso processo de enfermagem está mais do que validado. Nós utilizamos o anestésico por limite de peso. Então, você tem uma quantidade limite por quilo peso do paciente. Exato. Então, até para criança, a gente consegue ter esse cálculo seguro. Ou seja, esse processo de enfermagem, ele mais uma vez é o Fundamental. balizador De tudo. para a realização do procedimento de certeza. sutura simples. E, acima de tudo, essa resolução ela vem ainda reforçar aquilo que o Conselho Federal de Enfermagem já diz, né? Que o enfermeiro também tem autonomia para fazer o botão anestésico para alguns Com procedimentos. certeza. Vai lá, Vanessa. Não, eu ia pegar um gancho da parte do James, quando perguntou para o Daniel da questão, né, da autonomia, enfim, da gente fazer o procedimento nas instituições, mas eu queria lembrar uma coisa que o James, a gente estava conversando anteriormente, que as instituições precisam ter protocolos definidos para que Isso é muito importante. esse procedimento aconteça. Então, muita gente fala assim, então eu vou fazer o curso do Corém e eu posso vou sair fazendo sutura. sutura para todo mundo, seja na minha instituição, eu trabalho em 2 lugares, faço onde quiser.
Não, né, gente? Eu queria até que o James pudesse complementar. A gente precisa dessa... E como tem enfermeiros que são das diversas áreas da mais variada, né, tempo de formação, alguns, depois que voltam do curso, chegam em casa e falam assim, mãe, eu fui lá fazer um curso de sutura. A mãe falou, filho, você aprendeu a costurar? Não é? É isso Vejam, mesmo. é justamente isso que difere o profissional que tem a sua consciência, Seu né, tem o seu conhecimento, conhecimento e sabe a hora de poder utilizar aquilo que lhe foi ofertado. Né? É bem isso. Qualquer instituição de saúde hoje que coloque para que o enfermeiro possa fazer o procedimento de sutura, ela deve ter minimamente um protocolo autorizando a prática profissional, né? Porque isso respalda tanto o indivíduo do ponto de vista ético e legal, quanto institucional, Exatamente. evitando assim que as esferas administrativas possam ser acionadas e tragam qualquer tipo de sanção. Então você, enfermeiro, que vai fazer sutura, se na sua instituição não tem, sente, escreva um protocolo, leve para sua gerência, Valide. discuta, valide com a sua educação permanente, com a sua educação continuada do seu serviço e faça isso ser uma rotina para todos os outros colegas. Até porque tem muitos benefícios, né, Exato. James? E aí, o pessoal deve estar perguntando, por que a gente está falando do curso do Corém, gente? Porque o Corém lançou, né, desde o ano passado, o Avança Mais, que dentro desse, né, programa, a gente tem o curso de sutura para enfermeiros. Lembrando que é somente para enfermeiros. Sim. E esse é dos grandes avanços, né, que o programa tá tendo, e quanta procura, e quanta gente que pergunta, inclusive eu vou estar na próxima turma, que eu também quero aprender a fazer sutura. E aí, como que vocês podem apresentar pra gente, tanto a Sônia quanto o Dani, falar um pouquinho do projeto, né, e como que tá sendo essa repercussão, não somente no estado de São Paulo, mas assim, a gente também tá sendo vitrine, né, James, como Corém São Paulo sempre sendo pioneiro, né, nos avanços. Então, o Avança Mais que tá dentro, né, de um programa tão grande que é o Conexão Empregabilidade. Sem perder o foco dessa pergunta da Vanessa, e vocês como são os coordenadores do projeto, Exatamente. eu quero saber, quantos enfermeiros hoje no estado de São Paulo, o Corém São Paulo já teve a oportunidade de capacitar? Eu vou deixar essa pergunta para o Daniel responder, por favor, Dani. Ok, eu só vou fazer um pequeno resgate. Verdade. Quando nós falamos de protocolos, é legal lembrar que é uma dúvida dos profissionais de enfermagem em relação... o protocolo, ele estabelece, né, dentro da legislação, que a sutura simples traumática. Houve um trauma, porque dentro da enfermagem existem várias especialidades, então essa sutura, esse protocolo, ele tem que estar muito bem amarrado, que são lesões traumáticas, não lesões causadas por nenhum outro profissional, Exato. ok? Dentro disso, o curso de sutura, né, que tem corrido o estado, em 3 meses foram 54 cidades capacitadas, Uau. ok? Nos últimos 3 meses, e torno de 547 pessoas. Enfermeiros, né? que já estão aí. Profissionais de enfermagem do nosso estado que foi capacitado. Isso é o curso, o Avança indo em loco, né? Mas a gente tem algumas turmas que foram capacitadas no próprio Corém. Pegando todo desde o ano passado, já estamos chegando próximo de 800 pessoas capacitadas, profissionais de enfermagem. E a procura, gente, é gigante, né, Daniel? Gigante. As pessoas ligam, falam assim pra gente, mas abriu o curso, em menos de 1 minuto, fecharam as 20 vagas. Eu quero uma vaga Sônia, nesse curso. E fala mais ou menos quanto tempo, o dia inteiro, qual que é a carga horária, o que precisa, recursos para executar o curso, explica como geralmente o Corém, a gente arca com toda essa questão, né? E a gente tem um bloco teórico e um bloco prático, tá? Então é um curso de 8 horas, né? E a gente oferece 4 horas de bloco teórico, porque esse princípio é muito importante, né? Pra você delinear exatamente o que você pode e o que você não pode suturar, tá? E aí depois disso a gente faz um almoço e aí tem as 4 horas de prática, que é de fato a execução. Porque assim, quando a gente fala de sutura, né, e de treinamento, eu tenho muitos tipos de sutura, né? Agora, veja, eu tenho muitos tipos de ponto, né? Eu tenho tipos de ponto, eu tenho tipos de nó, eu tenho tipos de fios diferentes. De agulha. De agulha diferente, né? Se vai ser uma agulha mais arredondada, uma agulha triangular. Tipos de pele, né? Então, assim, isso é muito importante, tá? E aí, a gente quer justamente, veja, o que a gente ensina no curso, né? A sutura básica. Então, 2 pontos básicos, né? Que é o ponto simples individual, e a sutura simples individual e a sutura simples contínua. Né? Porque não adianta, qual é a nossa visão? Não adianta eu ensinar uma série de tipos de ponto, de sutura em nós, e esse profissional não está bem capacitado. Então, essa é a grande sacada. E aí, depois, esse profissional, ele pode se aperfeiçoar,
né? Obviamente, a gente espera isso, né, Daniel? E eu faço até um destaque, né, profissional de enfermagem, que a partir do dia 22 de setembro, todas as segundas-feiras vai haver o curso de sutura no Corém São Paulo. Uau! Então, entrem no site aí para realizarem suas inscrições. Então não vai acabar em 1 minuto. Não vai ter vai. mais oferta de acabar vai. Mas assim, ter mais oportunidades. Exatamente, mais oportunidades. Porque o nosso estado é muito grande, né? Exato. Então, assim, a gente pretende, não só como no Avança, mas nos outros programas do Corém também, né? Que a gente corre o estado todo. E a gente pretende capacitar muita gente, né? Esse é o grande objetivo. Essa muita gente tem número hoje, né? Tem. Hoje somos cerca de quase 180 mil profissionais enfermeiros. Dentro do contexto de todos Nós os profissionais de 1000, enfermagem, né? Estamos chegando quase a 700 mil profissionais de enfermagem no Sim. estado de São Paulo. Então, isso representa uma parcela extremamente significativa. E aí, desses 800 profissionais, mais de 800 profissionais que vocês capacitaram, quais são os benefícios que eles têm trazido a vocês, tanto para eles enquanto profissional, do ponto de vista de valorização, Sim. quanto para a sociedade que tem sido cuidada por esses enfermeiros tendo uma outra habilidade? A primeira coisa que eles trazem pra gente é a redução do tempo de espera na emergência, né? Assim, porque felizmente, né, a maioria das estruturas são simples, né? É que nem a minha área é materno-infantil. Então, assim, geralmente são pequenas quedas, né? Então, é uma coisa mais fácil da gente resolver. E o que eles mais trazem é isso, é poder resolver com agilidade, não ver aquela fila de espera gigante pro procedimento e ter um paciente atendido, né? Porque, assim, quando a gente procura um atendimento, a gente tem um nível de satisfação que a gente quer atingir. Exatamente. Tá? E aí, nós temos muito mais enfermeiros na porta do que médicos, muitas vezes. Então, isso realmente traz esse comprometimento, essa redução de espera, então isso é muito bom, muito bacana. E autonomia, né, gente? O enfermeiro se sente realmente com bastante autonomia. É que a minha área como obstetrícia, a gente já se sente muito autônomo, né? Então, acho que é uma das poucas áreas da enfermagem que você já tem muita autonomia, né? E agora a sutura vem complementando. Dentro dessa autonomia e satisfação, o enfermeiro, ele já se sente que ele teve a sua capacitação na faculdade, que ele saberia fazer aquilo e muitas vezes já faz, como no passado foi falado, e agora ele se sente valorizado e também empoderado, né, com segurança. Então, isso que eles trazem muito. Nossa, eu posso fazer agora com segurança, sem medo. Então, eu acho que isso não tem valor, né? O profissional sair de sua casa para ir trabalhar e ter uma segurança e um respaldo legal do seu Conselho Federal e do Conselho Regional. Então... E uma coisa que a gente diz do curso, né? O curso tem 8 horas. Você precisa continuar treinando lá na sua casa. É isso aí, Sônia. Ainda bem que você falou de tempo. Porque, assim, para fazer sutura tem que ser com menos de 6 horas. Para fazer o curso do Corém São Paulo, são 8 horas. Minimamente aplicadas por este profissional. Sim. E nós chegamos aqui para fazer a sutura final do nosso episódio, nossa sala de enfermagem, né? Falando aqui a respeito desse tema tão importante que é a sutura simples realizada por enfermeiros. Eu gostaria que vocês dois, depois dessas belíssimas contribuições, trouxessem aí para os nossos profissionais que estarão assistindo e para outras pessoas que assistem a nossa sala de enfermagem as suas considerações finais. Eu deixo uma mensagem muito importante, né? Primeiro, adquiram conhecimento científico, busquem conhecimento. Ser enfermeiro é estudar a vida inteira. Tá? A sutura é mais um avanço, nós temos muitos outros avanços para serem conquistados, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, façam não só a sutura, mas qualquer procedimento com conhecimento técnico, com conhecimento científico e com segurança, ok? É isso. E faço um destaque na fala da doutora Sônia, que o Corém São Paulo escreveu o primeiro livro de sutura para enfermeiros, que já está disponível no site do Corém São Paulo para você, profissional, né, poder entrar e estudar um pouquinho dentro da capacitação e ter um material contínuo aí para você sempre aí revisitar sempre que necessário. Se você é enfermeiro, fique atento às capacitações e oportunidades que o Corém São Paulo proporciona para você. Então, esse curso é gratuito, basta você estar inscrito no nosso Corém, e principalmente para levar o acesso à nossa sociedade com atendimento de qualidade, humanizado. Então, não perca essa oportunidade. Faça o convite para que todos possam realizar esse curso e se tornar diferenciado dentro da sua instituição de trabalho. Para vocês que estão aqui a primeira vez, o nosso muito obrigado por terem trazido um conhecimento tão direcionado e tão importante quanto a sutura simples, né? E para você que já nos segue, já sabe, nós estamos na nossa 6ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem. E não perca aquele bom e velho costume de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque você vai encontrar todo o conteúdo do Corém São Paulo disponível para você.
E como a gente já sabe, Vanessa, durante Sim. essas 6 temporadas, As portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você.